Bom, então como eu falei, a aula é sobre países jovens, intermediários e velhos. Então quando a gente fala desses três termos, né, até a gente tem que entender qual que é essa semântica dessas palavras, né? Eles são usados para falar, né, para descrever com base em critérios diversos. Um deles é o nível de desenvolvimento econômico, né? Tem a questão da estabilidade política ou também características demográficas. Nós vamos entender por que tem esses três critérios diferentes aí que podem ser observados. Nós podemos até grifá-los aqui. Então, o desenvolvimento econômico, tá? A estabilidade política ou características diversas, tá? Então, por que tem esses termos aí quando a gente fala desse assunto, né? Porque eles andam juntos, nós vamos ver daqui a pouco aí, né? O desenvolvimento do país é um processo complexo e multifacetado, então existem várias maneiras de categorizar e medir o nível de desenvolvimento do país, né? Nós vamos ver a diferença de cada um deles. Por exemplo, países jovens são tipicamente países que estão nos estágios iniciais de desenvolvimento econômico. Então a indústria deles já não está tão amadurecida, né? As indústrias são emergentes, o PIB per capita ainda é baixo, né? Relativamente baixo. E a infraestrutura geral do país é menos desenvolvida. As indústrias de base, né, não são tão desenvolvidas, não é tão, né, madura que nem dos países que nós vamos ver depois a seguir. Por exemplo, aí, país da África subsaariana, nós temos a Etiópia, a Nigéria, né? A industrialização e o crescimento econômico ainda estão em estágios iniciais, certo? Então, né, por exemplo, os etíopes aí, tá? Os nigerianos também, tá? Esses países passam por uma série de questões aí, de problemas aí, né? Bom, então, por que esses países são referidos como jovens, né? Nesse contexto que a gente está falando aí do desenvolvimento econômico, né? Eles estão nos estágios de desenvolvimento econômico ainda mais inicial, né? O crescimento demográfico ainda está apresentando esse crescimento, não está estagnado que nem os países, ou decrescente que nem os países mais velhos. A infraestrutura também está no começo, né? A industrialização ainda é recente. Então tem desafios ainda para o desenvolvimento. São essas aí as questões aí dos países jovens, né? Essas questões aí. Vamos ver então agora os intermediários, né? Já os intermediários, eles encontram-se frequentemente numa fase de transição entre o estatuto de desenvolvimento e desenvolvido. Por isso, quando o aluno pergunta assim na sala de aula, professor, mas esse país aí é desenvolvido ou não? É subdesenvolvido? Aí você fala, ó, é um país emergente, né? Então, às vezes a gente vai falar de países emergentes. Eles não estão plenamente desenvolvidos, mas estão, né, ainda em desenvolvimento, né? Por isso que tem essa questão aí. Então, estão entre os estatutos de desenvolvimento e desenvolvidos, né? Então, eles fizeram progressos significativos em termos de desenvolvimento econômico, infraestrutura e industrialização. Como o Brasil, a gente pega no século passado, né? Aquele capital que foi acumulado, né, no período bom do café, né? Ali em São Paulo, Rio, depois Minas, foi investido aqui no Sudeste na industrialização. Nós temos lá com Getúlio Vargas o primeiro grande impulso para a indústria, né? Criou-se a Companhia Siderúrgica Nacional, as indústrias de base, né? De siderúrgicas e etc, né? Depois teve também o segundo grande impulso com o JK, né, que aí vem as automobilísticas, né, para o Brasil, né, as intermediárias e tal, de bens de consumo, né, então vai desenvolver muito a indústria brasileira, né, no século passado, né. Então, por exemplo, Brasil, Turquia, né, então economias aí com rápido crescimento, indústrias mais avançadas em comparação com esses países jovens, mas ainda enfrentam desafios aí nessas áreas que a gente vê aí, sociais, saúde, educação ou estabilidade política, né, a gente pode ver aí. Bom, então, temos aí os brasileiros, né, por exemplo, aí, tá? E os turcos, tá? São intermediários. Então, eles são considerados intermediários por quê? Né? Nesse contexto econômico, por causa dos fatores PIB per capita, já é mais considerável que os países jovens, né? Industrialização mais madura, né? Não tanto quanto os países velhos, mas já é mais madura. Urbanização, maior taxa de urbanização, infraestrutura, tem uma presença global mais marcante aí no que se refere aí às relações com os países, né? Tem mais influência. Bom, e aí nós temos os países velhos, pessoal. O que são esses países velhos, então, né? São nações tipicamente altamente desenvolvidas, né? Vamos pegar muitos aí países europeus, né? América do Norte, Europa.
Então são economias com infraestrutura bem estabelecidas. Geralmente o PIB per capita é alto, a tecnologia, né, deles é avançada, de ponta, né, a tal da cutting edge, né. Sistema social já é mais desenvolvido, tá já naquela fase chamada aí de bem-estar social, né. Então, exemplos, né, por exemplo, os Estados Unidos, Alemanha, Japão, né, que já tem uma história de industrialização mais longa, né, uma prosperidade econômica maior. Não é nem tanto em questão de anos que o país se industrializado, porque o Japão não foi industrializado há tanto tempo, mas ele teve um desenvolvimento muito considerável em um curto espaço de tempo, né. Então isso trouxe prosperidade, né, os Estados Unidos investiu muito lá. O Japão aí também, né, teve o plano Marshall depois da guerra, né, para reconstruir a Alemanha, os países França, da Europa ali, né, que os Estados Unidos financiou. Aí depois o Japão e os Estados Unidos vão influenciar ali os tigres asiáticos, né, Singapura, Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong. Depois isso vai influenciar os de segunda geração, que é Filipinas, Vietnã. Nós temos aí também Indonésia, Malásia, né? Esses países aí que depois vão ter também um grande desenvolvimento aí econômico, né? Por isso que eles vão ser considerados tigres asiáticos, né? Tailândia. Então são esses países aí que a gente está falando aí. Mas é claro, né? Nós estamos falando de países velhos, Estados Unidos, Alemanha e Japão, né? Que já tem uma outra questão, né? É um pouco diferente da China, que está crescendo recentemente, né? Já é intermediário. Bom, aí nós temos aí então os norte-americanos, estadunidenses, né? Aí, um país velho, né? Temos aí alemães, tá? Os alemães e os japoneses, beleza? E esses velhos, pessoal, no jovem, não estou falando de pessoas, né? Estamos falando do país, mas é claro que isso também pode refletir na pirâmide etária, depois nós vamos ver numa questão aí, né? Então, por que, pessoal, que Estados Unidos, Alemanha e Japão são referidos aí como países antigos, né? Qual que é no contexto aí, por quê, né? Por causa da longa história da industrialização, os avanços tecnológicos, como eu falei, não tanto em termos de data histórica, não. Porque às vezes tem um país que teve a industrialização mais recente, mas esse país avançou muito rápido. Então a gente está querendo se referindo aí à questão que o país ele teve uma industrialização considerável, entendeu? Então temos que levar isso em consideração. Bem, aí nós temos aí os avanços tecnológicos, né? Pegar Estados Unidos, Alemanha e Japão, são belos exemplos, né? A indústria mais madura, né? Mais de ponta, de tecnologia de ponta. Você pega aí o toyotismo, que é o novo paradigma, que nós vimos nas aulas anteriores, o novo paradigma industrial. Surgiu no Japão, né? Lá com Taishi Ono, né? O toyotismo, que é a produção flexível, né? Sob demanda, just in time. Depois quem quiser voltar naquela aula que a gente viu sobre o novo paradigma, né? Da produção flexível. Nós temos então alto PIB per capita, né? Então, o que se produz, né? Os bens e serviços é maior, né? Pega os Estados Unidos da vida aí, que essas empresas Google, Apple, Microsoft, Meta, né? Hoje que a Meta praticamente é maior que um estado, né? O Facebook, dependendo aí, maior que um país, né? Com uma economia do país, já tem uma influência muito grande no mundo. Aí você pega aí essas grandes big techs aí do Vale do Silício, né? Você pega aí, então são, né? Califórnia ali o PIB per capita é enorme, né? Los Angeles e tal. O sistema político é mais estável, lógico. Não falar que não apresenta problemas, mas é mais estável, né? A qualidade de vida, né? O bem-estar social é maior. Então temos toda essa questão aí, né? Bem, aí nós temos aí também políticas econômicas globais, Estados Unidos, qualidade de vida, né? Não podemos esquecer. Políticas econômicas globais, né? Que afetam e impactam uma série de países aí, né? Como valor aí, por exemplo, que eles contribuem, né? Na ONU aí, né? Na OMS e tal. Então nós não podemos considerar esses países velhos, que eles têm uma influência muito grande no mundo como um todo, né? Estados Unidos, vamos dizer aí, a China está caminhando para isso, com uma influência muito grande, né? Alemanha, Japão, então esses países, sobretudo Estados Unidos, porque tem um histórico, né, do sonho americano ali muito forte, né? Desde o período lá da formação territorial, Destino Manifesto, né? As políticas do Truman, né, a doutrina Truman, Big Stick, né, influência nos países ali da América
Latina, muito grande, né? Então a gente tem que levar isso em consideração, né? Esses países velhos, então. E também nós depois vamos levar isso para o lado da pirâmide etária, né? Se a gente olhar numa pirâmide etária, nós vamos ver no exercício, esses países velhos eles já estão passando aquilo que a gente falou de transição demográfica. A mulher já foi para o mercado de trabalho, a população, né, a mulher tal, não tem tantos filhos mais, já é aquela política do bem-estar, não é aquelas famílias numerosas, como a América Latina e a África. Quando a gente pega a Europa e a América do Norte, a taxa de natalidade é menor. As pessoas que já estão saindo da PEA, da população econômica ativa, é maior, os idosos, né? Os adultos e idosos. Então a base da pirâmide está ficando mais fina, mais afunilada e o topo maior. Então mais gente precisando necessitando de previdência social, né? Então tem uma série de fatores que vai levar esse país também a ser falados velhos, né? Não só do ponto de vista do desenvolvimento econômico, mas também da população que já é mais velha também, né? Porque você pega a Alemanha. A Alemanha, o que está sustentando lá é a imigração, a mão de obra. Você pega, né? Esses países, em breve, eles não vão ter muita mão de obra. Porque, aí lógico, tem a questão toda da automação, mas esses países, eles dependem muito de imigração para assumir postos de trabalho, porque a população ativa, economicamente ativa, de jovens é muito pequena. Nós vamos ver isso aí daqui a pouco. Então, se a gente for pegar pirâmides etárias, é muito importante pegar pirâmides etárias. Nós vamos entender essa questão aí na prática, quando a gente pega as pirâmides etárias. Aí você vai ver que a população é mais velha de fato, né? Então é muito importante entender a questão da pirâmide etária, da população, da transição demográfica, que nós vimos em algumas aulas anteriores aí, né? A questão da transição demográfica, que é quando o país sai do estágio de subdesenvolvido para desenvolvido, automaticamente a população dele também vai diminuindo. As pessoas começam a ter menos filhos, né? A mulher vai para o mercado de trabalho, começa a ter uma carreira, começa a ter uma taxa de fecundidade menor. As famílias têm menos filhos por uma série de questões aí, né? Que a gente falou de questão de concepção, né? A cultura da anticoncepção, né? Já os países, né, menos envolvidos, já as famílias são mais numerosas, né? Não tem tanto acesso a essa questão aí, né? A mulher às vezes não vai para o mercado de trabalho, fica mais por conta de criar os filhos. Então tem todas essas questões, né, que a gente deve levar em consideração quando a gente fala em transição demográfica. É lógico que não se limita, não se resume a isso que eu falei apenas, mas tem outros fatores também, né? De emancipação da figura feminina, né? Da mulher nessa questão aí, né? Bom, e eu não falo nem só, pessoal, questão de política de aborto não, mas eu falo que é uma cultura de bem-estar social mesmo. Os países, quando eles estão desenvolvendo mais, automaticamente se instaura essa questão de bem-estar social. E famílias numerosas, apesar que eu acho que é bom, família numerosa, ela tira essa ideia de bem-estar social, né? Porque a pessoa vai ter que trabalhar mais, vai ter mais filhos, vai ter educação, etc e tal, né? Então tem essa questão.